pessoal, tudo bem? Esta é a primeira aula, uma aula introdutória para aqueles que pretendem fazer uma seleção de mestrado ou doutorado na área de educação, né? Talvez seja mais voltada, né, essa aula para aqueles que vão fazer mestrado, né, uma seleção de mestrado, porque geralmente aqueles que vão fazer o exame para doutorado, né, já passaram por todas essas etapas. Mas você que pretende fazer uma seleção para mestrado em educação, e um mestrado em educação acadêmico, né, um mestrado acadêmico, que geralmente exige algumas etapas, como a produção de um projeto de pesquisa, uma prova escrita, algumas seleções pedem também a entrevista, né, na qual você é sabatinado sobre o seu projeto de pesquisa, até para evitar aqueles candidatos que pegam projetos de outras pessoas. Então há essa fase também de sabatina, né, na entrevista. Mas para você que pretende fazer uma seleção de mestrado em educação, né, e está meio perdido, vou iniciar aqui uma série de aulas, nosso curso preparatório, e essa primeira aula também vai estar disponível no canal do YouTube, tá bom? Então, geralmente quem nos procura para fazer um curso preparatório para uma seleção está meio perdido, né? E no que diz respeito a mestrados acadêmicos, estão perdidos também na produção do projeto, né? Alguns vêm com questionamentos, se é possível ou não passar em uma seleção como essa, se há um jogo de cartas marcadas, né? Então, em relação a algumas perguntas, eu tenho aqui certos posicionamentos. No que diz respeito a haver cartas marcadas, né? Ou seja, já havia aqueles candidatos escolhidos por professores, então basta eles fazerem lá a seleção que eles já vão estar aprovados. Isso mudou muito. Por quê? Nós estamos vivendo um momento bastante crítico no que diz respeito a investimentos na área da educação. Investimentos em bolsas, né? Por exemplo, bolsas de estudo, né? E os cursos agora eles estão sendo avaliados de forma mais criteriosa. E de acordo com a pontuação desses cursos, há ou não a disponibilização de bolsas, né? Se um curso é mal avaliado, ele pode até mesmo ser suspenso, né? Então o que a gente vai ter cada vez mais, principalmente numa perspectiva neoliberal, né, é uma avaliação mais criteriosa dos cursos, e eliminar aqueles cursos que têm uma avaliação negativa. E como esses cursos são avaliados? Né? Pela produção dos seus professores, pela avaliação dos alunos, a produção dos alunos, se esses alunos estão terminando no tempo hábil, se estão demorando muito para defender e terminar, né? Então nós temos uma série de critérios que são utilizados para avaliar um curso de pós-graduação. Então um professor que aceita um candidato simplesmente porque foi aluno dele na graduação, mesmo sem demonstrar conhecimentos técnicos na área, ele acaba passando, esse professor está totalmente equivocado, né? Então ele vai ser cobrado no futuro por isso. Então o que a gente tem é cada vez mais o mérito, né? O mérito que é demonstrado na seleção sendo utilizado para aprovação ou não de um candidato, ok? Então, se você realiza uma seleção, se você está bem preparado, faz um bom projeto, uma boa prova, as suas chances são muito elevadas, né, de você ser aprovado numa seleção como essa, tá bom? Então essa ideia de cartas marcadas, se a gente vai fazer uma seleção, a gente não deve pensar nisso, ok? Outra coisa também, muita gente acaba desistindo de fazer a seleção quando se depara com a quantidade de candidatos. Na área educacional, por exemplo, é comum a gente ter muitos candidatos para uma vaga. Eu costumo dizer, não pense na quantidade de candidatos. Pense apenas em ser aprovado em todas as etapas. Depois você vê se vai estar dentro ou não das vagas. Então, o foco é passar em todas as etapas, ok? E se você pretende fazer uma seleção de pós-graduação,
O ideal é você pegar os editais anteriores. Não precisa você esperar o edital sair, o edital do ano sair, para você começar a estudar. Pegue os editais anteriores. Veja a bibliografia dos editais anteriores. A gente pode até não encontrar a mesma bibliografia, mas é comum algumas obras se repetirem, a temática ser a mesma, e você pode utilizar os estudos que você fez na bibliografia da seleção passada, nessa que vai sair. Por quê? Porque as temáticas são muito semelhantes, tá bom? Então, já estude se baseando na bibliografia do último edital, veja as etapas que foram cobradas no último edital, se há elaboração de projetos, se há entrevista. O ideal é que você tenha pelo menos um tema em mente, né? E outra coisa, as pessoas costumam dizer: Felipe, eu não tenho muito tempo para estudar, eu não tenho tempo para fazer parte de grupos de estudo, logo eu já vou começar com um ponto negativo em relação aos demais que estão participando de grupos de estudos. Eu trabalho manhã e tarde, ou mesmo aqueles professores que trabalham 3 expedientes. Então, quem trabalha os 3 expedientes deve fazer um estudo muito focado, né, para utilizar muito bem o tempo que você vai ter disponível. Então, a ideia é otimizar o seu tempo. E, obviamente, não se prepara para uma seleção de mestrado sem abdicar, né, de alguma coisa, né, de sair, de assistir a um filme, por exemplo, enfim. Você vai ter de deixar algo de lado para se dedicar aos estudos, ok? Então, otimizar o tempo, principalmente para aqueles que não têm muito tempo disponível, otimizar o tempo, pensar em um tema que você vai abordar no seu projeto. Uma boa dica é você ler muitos artigos. Então, se você tem um tema em mente para pesquisar, vá no Google, escreva esse tema e depois coloque PDF, né? Porque você vai abrir aí vários artigos que abordam esse tema. Aí você vai ver se é algo muito batido, o que você pretende investigar, porque é um pouco difícil de a banca aceitar um projeto sobre algo que já está muito discutido, que já está muito batido, né? Então a ideia é você fazer a leitura de artigos que abordam este assunto que você pretende investigar. Na leitura desses artigos você vai identificar aquilo que não foi muito abordado por eles, né? Ou seja, algo que está faltando. E esse que está faltando é justamente o que você vai investigar. Então faça pesquisas, investigue se esse tema que você pretende abordar já está presente, né, nessas pesquisas que você encontrou. Se não estiver presente, já é algo, um ponto positivo aí para o seu projeto, né? Você identificou algo que os outros não conseguiram identificar ainda, então é um ponto relevante para a sua pesquisa. Obviamente você também tem de ver nos editais anteriores se há alguma linha de pesquisa que aborde essa temática que você pretende investigar, quais são os professores que trabalham com essa linha de pesquisa, que tipo de pesquisas os professores vêm desenvolvendo. Tudo isso você tem acesso analisando o currículo Lattes desses professores. Então você tem que começar a vasculhar a vida acadêmica daquele professor que você deseja, né, que seja o seu orientador. Alguns exames de seleção, na própria inscrição você já determina, né, quem vai ser o seu orientador, quem você pretende que seja o seu orientador. Então vasculhe a vida acadêmica desse professor, veja o currículo Lattes dele, as últimas pesquisas desenvolvidas por ele, porque é bacana quando a gente traz um projeto de pesquisa que aborde algo que aquele professor já vem estudando, ok? Para a gente aproximar o nosso projeto àquilo que ele vem estudando. Então, há uma tarefa aqui de investigação mesmo, né? Olhar o currículo Lattes, veja o e-mail do professor, peça dicas para ele. Professor, eu pretendo desenvolver uma pesquisa sobre tal tema, não precisa nem você falar que vai fazer a seleção, né? Diga apenas que você está investigando um determinado objeto de pesquisa e viu que esse professor aborda isso, né? Trabalha com isso. Então peça sugestões de leitura, leia, né, as sugestões que ele der, e de certa forma você começa a aparecer para esse professor ou essa professora, né? O seu nome vai ficando cada vez mais recorrente para ele ou para ela, tá bom? Então
nós temos aqui algumas estratégias como essas, né, que antecedem o próprio lançamento do edital. Então, no que diz respeito à elaboração do projeto, pensar no tema, né, investigar se esse tema já está sendo bastante estudado, né, vá no Google, procure artigos científicos sobre esse tema. Se você identificar que é algo muito banal, né, então pense em algo mais específico sobre esse tema. Veja os referenciais teóricos que estão sendo citados nessas pesquisas que você encontrou, né, nessa chamada estudo da arte, no estudo da arte que a gente faz, ou seja, ver as pesquisas existentes sobre o tema que a gente pretende abordar, né. Entre em contato com o professor por e-mail, né, de forma bastante formal, né, solicitando sugestões, né, peça sugestões de leitura, de obras, de textos, né. Nós temos algumas estratégias para justamente compensar, né, o pouco tempo que nós temos para estudar. Isso considerando uma jornada de trabalho de 200 horas mensais ou 300 horas, né, que trabalha os três expedientes, né. Então, antes mesmo de começar a escrever o projeto, antes mesmo de começar a estudar, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver o edital das seleções anteriores, e já fica aqui uma tarefa, a primeira tarefa do nosso curso, né? Primeira coisa, ver os editais anteriores, né? Listar a bibliografia, as bibliografias anteriores. Algumas seleções trazem uma bibliografia geral, que é a mesma para todos os candidatos, e uma bibliografia específica para cada linha de pesquisa. Então, se o exame que você vai fazer, né, tem essa característica de trazer também uma bibliografia específica, então veja apenas a bibliografia específica para a sua linha de pesquisa e aquela, obviamente, que é geral para todos os candidatos, né? Então, estude esses livros. Veja também a linha de pesquisa que é abordada nos editais anteriores, aquela linha de pesquisa que tem a ver com o que você pretende investigar, né? E geralmente as pessoas não têm um projeto pronto, né? Têm apenas ideias, né, do que escrever. E é importante destacar que alguns editais também trazem a estrutura do projeto. Isso é bacana, né? Já trazem um modelo, né, apenas com os tópicos. Problematização, referencial teórico, metodologia, né? Mas no que diz respeito a essa parte mais estrutural do projeto, a gente vai abordar nas próximas aulas. Aqui, primeiramente, a gente está abordando algo que vem antes da própria escrita, né? Antes dos estudos teóricos, ok? Que é justamente essa coleta de informações iniciais, como os editais anteriores, ver as linhas de pesquisa que foram recorrentes nos últimos exames, os professores que fazem parte dessas linhas de pesquisa, que pesquisas esses professores estão desenvolvendo, principalmente as mais atuais, e tudo isso você busca no currículo Lattes do professor. Todo mundo tem acesso, é público, tá bom? Então, nessa primeira aula, aqui apenas algumas informações introdutórias, tá bom? Na próxima aula, a gente vai iniciar a abordagem da elaboração do projeto de pesquisa. Então, no mais é isso, um grande abraço a todos e até a próxima.